Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal da Eibardo e hoje nós estamos aqui com a nossa 9ª edição do Caixa Forte da Eibardo, trazendo então recebidos no mês de setembro. Como já dito em alguns vídeos atrás, esses álbuns que eu vou mostrar para vocês, eles não foram adquiridos em agosto, no mês passado, não foi compras que eu fui fazendo no mês passado que eu estou mostrando para vocês, mas são compras que eu fiz desde o final do ano passado até durante o ano até este momento. Então uma compilação aqui de alguns recebidos que, por questão de logística, de tempo, eu fui separando e agrupando em ordens que fizesse sentido mostrar para vocês, para que não ficasse apenas um monte de CD descarregado aqui no canal. Então fazendo essas divisões a gente consegue tempo para abordar um pouco cada álbum, cada banda e um pouco também da questão nostálgica e por que eu gosto da banda e por aí vai. Então estamos iniciando o Caixa Forte do Eibardo de setembro e eu espero que vocês curtam bastante esses recebidos aqui na minha coleção, que não são recentes, mas sim são muito queridas aqui para as minhas prateleiras. Vamos lá? E hoje estamos com mais uma caixa aqui vinda do Japão. Essa é mais pesada que a outra, porque é um pacote maior, com mais itens. Então vamos fazer aquele esquema. Vamos tirar tudo daqui e depois tirar daqueles envelopes de papel que eles costumam botar. E dependendo, a gente tira também dos plásticos. Então tá, tirei tudo aqui dos envelopes, todos vazios. Como eu comentei, é um pacote bem grande, eu estou já com alguns aqui nos plásticos. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tirar tudo aqui do plástico, vou dar aquela organizada e agrupando os álbuns por semelhanças, por bandas, botar em alguma ordem que faça sentido e aí eu começo a apresentar para vocês os itens novos. Gente, separei, organizei, tirei dos plásticos e fiz 5 pilhas assim de agrupamentos. Acho que isso vai facilitar bastante. E eu quero começar então mostrando alguns itens que já foram vistos recentemente aqui no canal, mas que eu consegui através de uma compra de um lote de uma banda muito foda, que é a banda Helloween, um dos principais nomes do power metal europeu, mundial. Eu quero mostrar dois itens que eu já mostrei recentemente, como eu comentei. O primeiro eu peguei o Keepers of the Seven Keys The Legacy, álbum de 2005, lançado após o Rabbit Come Easy, e a volta do Helloween Feliz. Então já falei bastante dele antes, não vou ficar falando muito sobre. Diferenças da versão nacional para a versão japonesa. Essa aqui é a versão japonesa, aqui com o seu OBY. Diferenças. O primeiro álbum tem as 6 faixas igual à versão brasileira, e o segundo CD tem 8 músicas. A versão brasileira tem 7, mais o clipe de Mrs. God, e esse aqui tem 8 músicas. Não tem o clipe de Mrs. God, mas tem bonus track, a música Revolution. Então o primeiro item, Helloween, com Keeper of the Seven Keys The Legacy. E o segundo item, então, foi o álbum Stray Out of Hell, do Helloween também. Álbum de 2013, lançado após o Seven Sinners e antes do My God Given Right. Entra ali numa seara que é muito medíocre do Helloween. São 3 álbuns assim que vão numa sequência de ok. Tem músicas boas, músicas não tão boas, em performances ok, depois que a banda de fato volta com tudo, com os 3 vocalistas. Mas enfim, essa aqui é uma versão alemã, Digipack, de época. E comparando com a versão Digipack que foi lançada pela Shinigami Records, a versão brasileira tem 16 faixas, sendo 3 bonus track, são as 13 faixas do álbum mais 3 bonus track, Another Shot of Life, No Eternity e Burning Sun. E essa aqui tem as 13 músicas regulares e apenas 2 bonus track, então Another Shot of Light e Burning Sun. Não tem a música No Eternity. Vale dizer também que essa versão brasileira aqui da Shinigami, ela é um relançamento, remasterizado de 2020 e o álbum original é de 2013. E eu não sei porque essa versão aqui, ela é versão limitada. Eu acho que porque foi lançado com esses 2 bonus tracks e depois, posteriormente, o Brasil lançou uma versão com mais bônus ainda, o que é uma remasterização da versão limitada de Digipack alemã. Do Helloween ainda consegui um dos álbuns que eu mais queria na minha coleção e um dos melhores álbuns que eu escutei no ano do seu lançamento. Álbum de 2021, o Helloween do Helloween, eu consegui esta versão aqui. Tava rolando uma versão bem luxuosa do álbum Helloween, que vinha o disco
regular e mais um disco com 2 bonus tracks. Mas o que eu queria era a versão japonesa, que contém não 2, mas 4 bonus tracks. E por quê? Eu decidi que para ter esse álbum eu queria exatamente essa versão, porque todas as músicas dos bonus tracks, as 4 músicas, eu achei mais legais do que a maioria das músicas do disco regular. Então aqui o álbum tem 12 faixas e aqui as 4 bonus track. Ele vem com essa sleeve aqui bem bonita, é um papelão bem rígido, preto, com o logo e as músicas aqui e a lombada em hot stamp dourados. E aqui segue a arte do CD, então, um digibook, capa dura. Aqui o encarte japonês, uma figurinha aqui, olha que legal, um adesivo aqui do Andy Darius. Então vem com o encarte japonês, com as músicas em japonês, como já é de praxe. O primeiro CD, então, aqui, dentro desse envelope. O encarte. Eu imagino que seja o encarte do disco Halloween, da Halloween, lançado em 2021. Eu nunca folhei. É bem grosso, por sinal. De repente deve ter algum conteúdo a mais. Olha só que bonito aqui, ó. Deixa eu dar uma passada rápida aqui, ó. Tem essas páginas aqui, ó, com papel meio manteiga, com inscrições. Angels, aí aqui o Homem de Ferro. Acho que aparece no clipe do Skyfall. Aqui mais um material bem bacana. Rise of All Chains. Cara, esse álbum é muito bom. Indestructible. Aqui as fotos dos músicos. Deve ser o mesmo encarte que saiu nas versões regulares. O segundo envelope aqui com o bonus track. E temos aqui também o Obi-Wan. Então, uma bela de uma versão desse álbum aqui que estava me assombrando, eu queria ter a todo custo e agora estou conseguindo, então, justamente a versão que eu mais queria. Então, o Halloween do Halloween, álbum de 21, versão japonesa, Digibook Deluxe, limitada, piriri pororó. Agora a gente vai se manter no Halloween verso, que eu consegui também um pacote bem interessante aqui de Roland Grapple. Então, dos trabalhos do senhor Roland Grapple, que participou do Halloween, nesse lote eu consegui um Master Plan de 2013, o primeiro álbum do Master Plan e um dos melhores discos de Power Metal dos anos 2000. Esta aqui é uma versão japonesa da Avalon, tem 11 faixas, sendo que 2 bonus track para o Japão, que são a música Thief and Tin e The Lib Rock Zone. O encarte ele é igual à versão que saiu no Brasil. Eu não sei se tem as letras dessas músicas bônus aqui. A Kind Hearted Light, eu acho muito boa essa música. Heroes. Esse álbum é muito bom, puta que pariu. The Lib Rock Zone. Então eu vi aqui uma música, que talvez até tenha outro. E aqui o encarte japonês. E peguei os 2 álbuns solos também do Roland Grapple. O The Four Seasons of Life de 97 e o Kaleidoscope de 99. Esse álbum aqui eu curto muito, eu adoro as músicas que tem aqui. Eu acho até interessante o fato do Roland Grapple ser o vocalista da banda. Ele tem uma voz que é muito característica dele, sonava muito bem como backing vocal no Halloween, tinha um contraste bom com Michael Kiske. Aqui então tem as letras. Como diversos álbuns, o encarte japonês está junto aqui com o encarte em inglês. E comparado com uma versão europeia que eu tenho desse álbum, ele tem uma faixa a mais, que é Release Your Mask. E olha que interessante aqui, que eu não tinha reparado ainda, mas aqui nós temos Roland Grapple The Four Seasons of Life, apenas. E aqui nós temos em amarelo o Roland Grapple The Four Seasons of Life Stereo. Então tem uma diferença aqui na finalização, provavelmente, do álbum. Aqui as lombadas são amarelas, aqui as lombadas são brancas. Não, aqui é amarela, aqui é branca. A amarela é mais bonitinha. Só constando, a banda então que acompanhou ele nesse álbum é ele como vocais e guitarras, o Uli Kush na bateria, o Marcus Grosskopf nos baixos e o Ferdi Donenberg nos teclados. Uma formação muito legal para fazer um som muito bom, que mistura um pouco do power metal com
o neoclássico com o heavy metal e até umas pitadinhas pequenas de hard rock. E este vem com o Obi também. E seguindo para o álbum de 99, o Kaleidoscope, também é uma versão japonesa. E comparando com a versão brasileira que eu tenho aqui, a versão brasileira tem 11 faixas e a versão japonesa tem 12. A música bônus é Separate Ways, Worlds Apart. Legal. Então, a banda então, que acompanhou o Roland Grapo nesse álbum aqui é ele nas guitarras, Michael Vesteira nos vocais, Barry Sparks no baixo, Mike Terrana nas baterias e o Ferdi Dannenberg nos teclados. Ele tem o encarte japonês, não é junto no mesmo encarte, e o encarte em si é igual à versão brasileira. A mídia que é bem diferente e, por sinal, a mídia brasileira é bem mais bonita que a mídia japonesa. A japonesa e a brasileira. Agora a gente vai para o mundo do AOR, o rock melódico, pomposo. Gary Hughes novamente está entre nós. Na minha busca para completar a discografia do Ten, então consegui o 8º álbum de estúdio da banda e um dos mais xaropes de conseguir, que é o The Twilight Chronicles by Ten. Eu tenho muito esse álbum no ano dele, ele é de 2006, o álbum todo é muito legal. Essa aqui é uma versão japonesa, ela não tem bonus track, ela segue as 11 faixas do álbum. Tem uma capa meio feia, como vocês podem ver, eu não sou muito fã dessa capa, mas eu adoro esse álbum. O encarte, ele é ok, meio bizarro. Tem o encarte japonês, como um álbum japonês sempre terá, e tem o seu Obi-Wan. Não necessariamente que esse aqui seja o melhor álbum para se começar na banda, mas ele é sim uma ótima porta de entrada para conhecer Ten. E o outro álbum do Ten é um EP lançado em 96, junto do primeiro álbum da banda, The Name of the Rose, e o EP é o The Name of the Rose. É um item digipack. E por que eu fui atrás dele? Ele tem 5 faixas, sendo a música The Name of the Rose, versão editada, When Only Love Can Ease the Pain, After the Love Was Gone, versão ao vivo, Can Slow Down, versão ao vivo, e The Name of the Rose, versão karaokê. Aqui está o álbum, a mídia, ele não vem com encarte, não vem sim, ele só estava solto aqui. Então o encarte aqui, com as músicas, tem tanto as músicas quanto a versão japonesa aqui. Vem isso aqui que eu achei muito legal, que é uma fotinha aqui pseudo-autografada pela banda com as datas da turnê de 97 japonesa. Achei muito legal esse item e é um item bem interessante para quem gosta do Ten, o EP The Name of the Rose de 96. Continuando com Gary Hughes, consegui também o 4º álbum solo do Gary Hughes, o Precious Ones de 98. Versão japonesa também. Aqui está o seu Obi-Wan. Tanto o encarte regular com as músicas em inglês e o encarte em japonês. E olha só que legal, ele vem com mais um papel manteiga aqui, ó, sob o papel preto. Então fica um efeitinho aqui bem balacoso. O som da carreira solo do Gary Hughes é muito semelhante ao som do Ten. Aqui eu ainda acho que ele vai para uma linha, às vezes, um pouco mais leve, mais romântica, com exceção do Once in Future King, que aí é uma vibe completamente épica. E seguindo com Gary Hughes, agora indiretamente, ou mais ou menos diretamente, consegui finalmente Middle Earth do Bobby Catley, banda solo do Bobby Catley, vocalista do Magnum, obviamente, né, porque ele é escrito aqui Bobby Catley. Álbum de 2001, 4º álbum da carreira solo do Bob. E por que eu invoquei Gary Hughes aqui? Porque o Gary Hughes, além de produzir o álbum, ainda escreveu todas as músicas. Ele também foi tecladista e backing vocals. Ele foi produtor de muitos CDs da carreira do Bobby Catley. E esse aqui é um dos álbuns que eu mais queria ter dele, porque ele é todo inspirado em Senhor dos Anéis, como dá pra ver aqui em Middle Earth. E até mesmo pelo nome das músicas, como The Wrath of the Rings, The Fields That I Recall, City Walls, Where You Lead I Follow, Stormcrow I Fingering, Return of the Mountain King, The End of Summer, The Gallant Band of Manic Strangers e The Fellowship, entre outras faixas. Então, mais um disco aqui inspirado em Senhor dos Anéis, algo que eu acho bem interessante. Aqui o encarte japonês e versão japonesa, então, de Middle Earth.
Agora nós vamos de metal moderno, ou hard rock, ou o que for. No caso, esse aqui é até bem radiofônico. Estou adquirindo o Greatest Hits do Creed, é uma compilação, uma coletânea que saiu em 2004. E essa aqui é uma versão ainda bem legal, porque ela tem a coletânea com suas 13 faixas e conta com fase dos 3 primeiros álbuns. My Prison de 97, Human Clay de 99 e o Hatred de 2001. Então nós vamos ter algumas das principais músicas do início da carreira do Creed. E tem também um DVD, uma versão Digipack. Então aqui ele tem 4 painéis. Tem a mídia do CD, a mídia do DVD e tem aqui um encarte. Tem as letras das músicas. Prison One, gosto muito dessa música. Higher, a música que catapultou eles. Então, entrando na coleção, essa é a versão Digipack americana de Creed com Greatest Hits. Ainda nesse universo de Scott Stapp, um daqueles supergrupos que foram montados de metal moderno. Começou muito interessante, ainda com uma vibe mais hard rock. Peguei o álbum de 2017 do Art of Anarchy, o segundo álbum da discografia. Essa banda ela foi montada pelos irmãos John e Vince Vota, a guitarra e bateria respectivamente, o baixista do Disturbed, o John Moyer, e o ex-guitarrista do Guns, o Bubblefoot, que também está no Sons of Apollo. Ou estava, né? A banda acabou. E o vocalista era o Scott Weiland, que foi vocalista do Stone Temple Pilots, é uma das principais bandas de grunge dos anos 90. Ele faleceu e aí, para o segundo álbum, que é esse aqui que eu tenho em mãos, eles trouxeram o Scott Stapp, o então ex-vocalista do Creed. Eu gostei bastante porque o som deles é um som pesado. Eles deram ali uma pseudo-adaptada ali para que o Scott Weiland conseguisse soar bem na banda, mas com o Scott Stapp o som ficou mais pesado, mas ainda assim com uma vibe bem comercial. Hoje o Scott saiu da banda e quem está na banda já é o Scott Soto, e eu não acho que combinou tanto quanto com o Scott Stapp, não o Scott Weiland e o Scott Stapp nos vocais. Por isso então, o álbum mais interessante da discografia do Art of Anarchy, o The Madness de 2017. Essa aqui é uma versão americana Digipack. Se mantendo então no metal moderno, no hard rock, comprei também o 5º álbum de estúdio da banda Godsmack. Godsmack é uma banda que eu falo bastante aqui, gosto bastante do som deles, mais atualmente do que mais antigo. Mas esse álbum aqui é bem interessante, ele tá no meio de 2 ótimos álbuns da banda. Ele veio depois do Faceless de 2003 e antes do The Oracle de 2010. O The Oracle foi onde eles começaram a ir para uma linha mais melódica, né, com refrões mais pegajosos. E esse aqui é o 4, o álbum de 2006. Ele veio sem caixinha aqui, o que eu achei muito interessante, porque também barateia custo de envio. Mas veio bem guardadinho aqui e já está pronto para ir para a caixinha. Essa aqui é uma versão japonesa desse álbum aqui, do 4. Ele tem aqui o encarte original, que ele é esse aqui de abrir, que eu não gosto. Vem com um encarte japonês, com as músicas, 12 faixas, e vem também com o seu obi, ou obi-wi. Já tenho a capinha aqui e o CD vem para cá agora. Então, CD na capinha, bem bonita essa versão aqui. Olha essa mídia aqui que bonitona. E Godsmack entrando aqui, e eu acho que estou quase lá para fechar a discografia. Acho que tirando EPs, singles e compilações, só me falta o primeiro então. Godsmack 4 ou 4, acrílico japonês. E agora vamos adentrar aos itens de Power Metal que vieram nesse lote. E eu vou começar aqui com uma das bandas mais queridas do Power Metal alemão, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é Blind Guardian. Em ordem dos recebidos, eu comprei At the Edge of Time, de 2010. Essa aqui é uma versão alemã Digipack limitada, mas os detalhes. A versão nacional que saiu aqui no Brasil, pela Nuclear Blast com a Laser Company, ela é igual essa versão aqui, só que não Digipack. Ela também é dupla. Eu acho que tem a versão simples, mas eu já tinha essa aqui que era a versão dupla, que vem com o primeiro e o segundo CD. E esse Digipack é essa versão, então, com os 2 CDs. E são as mesmas faixas. No primeiro CD nós temos as músicas do álbum, né? Secret Words, Tunnel, Or Into the Void, Road of No Release,
Ride into Obsession, Curse My Name, Valkyries, Control the Divine, War of the Thrones, A Voice in the Dark e Wheel of Time. E no disco 2 tem um disco bônus aqui com Sacred Words, a pré-production version, Well of Time, versão orquestrada, You're the Voice, versão de rádio, Tunnelorn, versão demo, Curse My Name, versão demo, A Voice in the Dark, versão demo. Tem o vídeo da música Sacred, que saiu para um jogo de computador, e a Journey Through the Edge of Time, que é um documentário de estúdio de 20 minutos. São os mesmos itens que tem, então a versão nacional já saiu como se fosse a versão limitada lá fora. A diferença desse Digipack aqui em relação à versão acrílica é que, primeiro, a Digipack, né, tem bastante painel com artes, como vocês podem ver aqui as duas mídias. Os encartes são praticamente os mesmos, né, olhando aqui, são as mesmas páginas, as mesmas artes, então são iguais, com a diferença que essa aqui é uma versão couché e aqui no Brasil saiu uma versão com papel fotográfico, né, aquele papel mais grossinho, refletivo. Eu acho bem mais bonito quando é esse papel, mas ele também exige muito mais cuidado. Então, os encartes são os mesmos. Veio ainda aqui umas propagandas, a The Edge of Time, Get Free Access to Exclusive Download Content, videoclips, tracks não lançadas, fotos e mais. Então tem um brinde aqui para os fãs, acessar e baixar com um código. E uma propaganda aqui da Nuclear Blast com camisetas e CDs. E o detalhe aqui que eu curti bastante dessa versão é que tem aquela dobradura aqui, ó, com os dragões e a pirâmide da capa do álbum. Então achei muito legal essa versão. Tenho ido atrás de versões Digipack, de álbuns que eu tenho aqui na minha coleção, e esse aqui foi um grande achado então para fazer substituição de CD. Então sai a versão nacional acrílica, entra a versão Digipack limitada alemã. Seguindo com Blind Guardian, então, o disco que saiu depois do At the Edge of Time, que é a possível, mas não acredito que seja a real, continuação de Imaginations from the Other Side, que é o Beyond the Red Mirror, que eu consegui também essa versão limitada japonesa, que por sinal é num formato que eu não gosto, já vou mostrar por quê, porque o CD, ele vem aqui, ó, é um Digipack que não tem encaixe para os encartes. Eu até procurei aqui, não tem. Então ele fica solto aqui no meio. É uma versão que exige ser guardada dentro de um saquinho para que as coisas não fiquem caindo aqui de dentro, já que ele é só uma dobradura. Essa versão aqui eu estava comparando e ela é bem diferente da versão que saiu aqui no Brasil. As capas são diferentes, por sinal a capa que saiu aqui no Brasil é bem mais bonita. A capa regular me agrada muito mais. Beyond the Red Mirror, aqui é um demônio, né, indo em direção ao espelho vermelho, e aqui é a visão de frente desse espelho. E a ordem das músicas e as faixas também dão uma mexida. Já comparamos isso, deixa eu mostrar rapidinho aqui mais o que veio. Então, versão japonesa vem o Obi-Wan, o encarte em japonês, aqui bem diferente, porque ele é vermelho com branco, e tem este encarte aqui bonitão, ele é bem grosso, já vamos comparar com o outro encarte. Mas como vocês podem ver, ele é de uma grossura bem chamativa, A Long Time Ago, The First Wave. Então aqui vai ter toda uma história aqui, o conceito do álbum. Ah, e olha só, também tem a versão em alemão. Então, A Long Time Ago, War lager Zeit. The First Wave, Die erste Helle. Então aqui é a página com as letras em inglês e aqui as mesmas letras, o mesmo conteúdo em alemão. Não tinha reparado nisso. Achei interessante. E aqui começam os capítulos, então, né? Porque esse CD é dividido em vários capítulos. The Night Wave, Twilight of Gods, Prophecies. Mais história aqui, The Chosen Ones. Oh, fazia tempo que eu não pegava um CD com bastante conceito aqui para ler. Distant Memories, The Holy Grail, Sacred Mind. Mais texto aqui. The Words of the Crow. Die Word der Karre. Então continua com essa vibe aqui de ter o texto em inglês e o texto em alemão. Doom, Hansi Kirsch, Vocals, Time. Aqui os possíveis personagens desta saga. Umas artes bem bonitas. Foto da banda aqui. E informações e agradecimentos. Agora, vou pegar a versão aqui nacional e comparando já vi que tem diferenças. Não tem aquela parte lá com o conceito e a história. Tem só as letras das músicas. Então, é um encarte diferente, uma capa diferente. Ah, uma coisa que eu gosto bastante também é quando a capa do encarte não é a mesma capa do CD, que nem aqui no caso. E sobre as músicas, então,
Esse aqui é um CD duplo, como vocês viram. E aqui no Brasil saiu um CD simples. O álbum duplo, o primeiro CD tem 6 faixas e o segundo CD tem 8 faixas. E aqui no Brasil são 10 faixas mais 2 bonus track. Vamos por partes agora. No CD1 aqui do japonês, começa com o capítulo The Cleansing of the Promised Land, com as músicas The Ninth Wave e Twilight of the Gods. Aqui também, as mesmas músicas e as mesmas durações também no capítulo The Cleansing of the Promised Land. Depois vamos para o capítulo 2, The Awakening, com as músicas Prophecies e At the Edge of Time. Aqui segue também com The Awakening, com Prophecies e At the Edge of Time. Aqui o capítulo 3, Disturbance in the Here and Now, com a música Ashes of Eternity. E aqui o capítulo 3, Disturbing in the Here and Now, tem 2 faixas, Ashes of Eternity e The Holy Grail. Anotem isso, The Holy Grail vai vir depois. E aí segue aqui com o capítulo 4, The Mirror Speaks, com Distant Memories. Aqui não tem essa faixa. O capítulo 4 é The Descending of the Nine, com a música The Throne. E aí acaba o primeiro CD aqui. No segundo CD começa com a música 5, Disturbance in the Here and Now, Reprise, com o The Holy Grail. Então vai ter uma reprise daquele capítulo com uma outra música. Aí vem o capítulo 6 com The Descending of the Nine, com a música The Throne. E aí nós vamos para o capítulo 7, The Fallen and the Chosen Ones, com a música Sacred Mind e Miracle Machine. E aqui nós temos o capítulo 5 com a The Fallen and the Chosen One, com as músicas Sacred Mind e Miracle Machine. Aqui é o capítulo 8, Beyond the Red Mirror, com Grand Parade. E aqui é o capítulo 6, Beyond the Red Mirror, com Grand Parade. Aqui ainda termina com o capítulo 9, da Nation, com a música Doom. E aqui já acaba o CD com as músicas regulares. Então aqui ela vai ter 2 músicas a mais, em 2 capítulos a mais. E aí nós vamos para os bonus tracks. Aqui tem 2 bonus tracks, como eu falei, que é The Bard Song ao vivo no Wacken de 2011 e Time Stands Still at the Iron Hill, também ao vivo no Wacken de 2011. E aqui nós vamos ter as mesmas músicas, só que em ordens diferentes. Primeiro The Time Stands Still at the Iron Hill ao vivo do Wacken e depois The Bard Songs ao vivo no Wacken também. Então essa é a diferença. Aqui tem 2 músicas a mais, tem toda a estruturação da história e do conceito também no encarte, mas tem essa versãozinha xaropinha aqui, que eu acho bem ruinzinha. Dito isso, eu também acho muito mais bonita esta capa aqui. Então, vamos ver, de repente, para guardar esse CD, eu não faço mais sleeve com esta capa aqui, e aí guardando aqui dentro esse digipack. Mas entrando então também na coleção aqui, Beyond the Red Mirror, a versão limitada japonesa dupla, álbum de 2015, que saiu após o At the Edge of Time do Blind Guardian. É uma fase que eu acho até um pouco confusa do Blind. Eles voltam um pouco pro Power Metal, mas mantém bastante aquela vibe mais sinfônica, orquestrada, e até mesmo um pezinho no prog, agora menos do que no A Twist in the Myth. Mas felizmente após isso eles voltaram com The God Machine. Agora, nos mantendo na Europa, o segundo álbum desta banda, segundo entre aspas, a banda é Rhapsody, mas aqui eles já tinham virado Rhapsody of Fire. Após o lançamento do Symphony of Enchanted Lands 2 The Dark Secret, eles lançaram então Triumph or Agony. E esta versão aqui é uma versão muito legal, porque é um digipack com sleeve. Então nós vamos ter aqui na sleeve, é uma sleeve bem, é um papelão, mas é um papelão bem resistente. Nós vamos ter lombada e a parte de cima com os títulos, né, o nome da banda, o nome do álbum e o código aqui da SPV. O logo, ele tem um relevo, então ele tem um verniz com relevo, achei bem legal. E atrás, então, tem a parte de trás igual do CD, que saiu em acrílico. No digipack, nós vamos ter aqui capa. A parte de trás aqui não tem a lista das músicas, então é um pouco diferente, já que é uma arte que eu ainda não tinha visto. Aqui tem uma foto da banda, que já passou por algumas transformações, ainda com uma formação semi-clássica, apenas com Patrick Gears no lugar do Alessandro Lota, Fabio Lione, Luca Tullio, Alex Rosvox e Alex Taropoli. A mídia aqui é igual à versão acrílica.
Vale dizer, essa aqui é uma versão limitada alemã, então, como eu tenho a versão acrílica alemã, o restante aqui das informações vão ser bem semelhantes. O encarte aqui, que vai ser um encarte igual à versão alemã. The Dark Secret Parte 2, né? Ele segue, então, a história que começou no álbum anterior, o Symphony of Enchanted Lands Parte 2, e tem aqui o encarte com suas letras e uma parte da história. Achei muito bacana essa versão, eu não conhecia ela, então estou bem feliz de estar tendo ela agora aqui na coleção. Triumph or Agony, Rhapsody of Fire, de 2006, versão Digipack limitada alemã. E agora, seguindo então nas bandas italianas, 3 bandas italianas de Power Metal, 2 delas muito influenciadas por Rhapsody. A primeira é a banda Artemis, banda que foi fundada no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Gosto bastante do som deles, principalmente pelo vocalista Alessio Caraveggio, que começou na banda Artemis, depois foi para Power Quest, participou bastante dos álbuns do Eunomia e Legend of the Valley Doom. Mas o álbum então que eu estou conseguindo deles é o Golden Dawn, terceiro álbum de estúdio da banda, vem depois do The Danish Ship, que é um álbum que eu gosto bastante, eu tenho ele aqui. E esse aqui é o álbum de 2003 deles. A capa é bem interessante, de longe ela não tem muita definição, mas de perto ela me agradou bastante. Tem aqui um cenário de montanhas e 2 anjos aqui olhando o logo deles. Eles têm um negócio de botar o logo deles sempre no canto, nunca centralizado, mas gostei dessa capa, gostaria que ela tivesse mais contraste, mas consegui então esta versão aqui, que é uma versão japonesa. Temos o encarte japonês e temos o Obi-Wan. Essa versão japonesa também tem uma música bonus track aqui, que é Love Gun. É uma banda de power metal bem interessante, principalmente se vocês gostam do power metal oriundo da Itália dos anos 2000. Eu acho que ela tem um pé muito mais no Vision Divine do que no Rhapsody, propriamente dito, mas me agrada bastante. Atualmente a banda tem uma vibe muito mais de thrash melódico, heavy thrash, mas ainda com alguns elementos de power metal. Mas eu gosto bastante do início de carreira da banda, que conta com Church of the Holy Ghost de 99, The Danish Ship de 2001, Golden Dawn de 2003 e Back from the Heat de 2005. Então, Artemis Golden Dawn de 2003, versão acrílica japonesa. E como eu falei, a gente ia seguir na vibe do power metal melódico. Consegui agora um dos filhotes diretos de Rhapsody, que é a banda High Lord, banda italiana de power metal bastante melódico. Esse álbum aqui é o primeiro álbum de estúdio da banda. Achei que eu nunca veria esse álbum aqui, já que ele só foi lançado na Itália oficialmente. Fico bem feliz. E olha que interessante, isso aqui é uma versão Digipack de época, de 99. Tem uma capa aqui muito Dungeons and Dragons dos anos 90, né? AD&D. Aqui temos a foto da banda, a lista das músicas, e ela não tem encarte com músicas, ou melhor, com as letras. Todas as informações aqui, os agradecimentos, informações, todos os textos do CD, eles estão contidos no Digipack aqui nos painéis. Então nós temos os agradecimentos aqui, nós temos a mídia do CD, aqui nós temos informações aqui, mais agradecimentos, contatos, a formação da banda, e aqui nós temos as letras deste álbum. São 9 faixas, então elas estão todas aqui neste encarte aqui de papelão. O encarte tem umas montagens de Photoshop bem cagadas, mas para o ano de 99 era até meio comum. Então, conseguindo aqui o primeiro álbum do High Lord 99, Hair of Power, versão Digipack italiana. E a próxima banda também italiana de Power Metal, essa não é um Power Metal tão melódico, saltitante, sinfônico, mas é um Power Metal muito empolgante. Empolgante! Eu curto pra caramba os álbuns que vieram mais para o meio da banda, ali no meio período da banda. Mas outro álbum também que eu achei que eu nunca teria, eu nunca vi vestígios dele físico, que é o primeiro álbum da banda White School, I Won't Burn Alone, de 95. Esse aqui só saiu uma versão italiana, lançada pela Underground Symphony, e tem uma versão russa pela CD Maximum. Então, realmente, nunca imaginei que eu poderia encontrar essa versão. Encontrei num preço muito bom ainda por cima, e estou muito feliz aqui de ter primeiro álbum aqui, primeiro registro da banda White School, quando eles ainda nem abraçavam muito esse lado mais épico, com letras mais medievais. Aqui nós vamos ter músicas como Live on the Highway, Pray, In the Age of Unreason, Mama, Nest, I Won't Burn Alone, Hey Boy, Save the Planet. Então eles eram uma banda assim muito mais num power speed,
Claro que já com a vocalista Federica De Boni, que canta pra caramba e tem um vocal mais agressivo, também essa capa engana bastante, né? Tu vê aqui um Ifrit abraçando uma mulher que vai ser queimada aqui, é uma bruxa que vai ser queimada, mas aqui o Demônio do Fogo abraça ela, então um conceito bem legal. Eu achava que era um álbum até mais pra linha do Epic Metal. Fico bem feliz aqui de estar conseguindo esse álbum, que realmente foi uma grande surpresa encontrar. Então, versão italiana acrílica do Art School I Won't Burn Alone de 95. Bom, seguindo com as bandas alemãs, então. Esse álbum aqui, ele saiu no Brasil, então ele não é uma coisa tão disruptiva, mas é o início de uma saga muito interessante. O álbum é o Sagas of Iceland, The History of the Vikings, volume 1, da banda Rebellion, terceiro álbum de estúdio da banda de 2005. Eles que começaram fazendo uma versão musical de Macbeth do Shakespeare. Segundo álbum fizeram mais uma linha mais solta assim com Born a Rebel, e aqui eles começam então toda uma trilogia falando sobre os Vikings, que depois eles abraçaram por mais uns 2, 3 álbuns, acho que foram 2. Essa versão aqui, como eu falei, saiu no Brasil, mas eu consegui uma versão com a sleeve. E por que eu fico tão empolgado com isso? O CD ele é igual à versão nacional, sem tirar nem pôr, o encarte é o mesmo, a mídia é a mesma. Só que nessa versão alemã com sleeve, a gente tem aquela sleeve lá que aparece uma arte conforme tu vai mexendo. Eu não lembro o nome dessa sleeve aqui, mas tem esse efeito que eu acho muito legal aqui no barco. Ó. Aqui é o barco normal, aqui é o barco com a caveira. Então, conforme a gente vai mexendo, vai tendo este efeito. Não tem músicas a mais, são as 13 faixas que tem na versão que saiu aqui no Brasil. Ah, e essa versão aqui também vem com uma história aqui, que eu não faço a mínima ideia do que está contando. Não sei nem por onde que começa a ler, porque ela não está em ordem aqui. E está toda em alemão. De furore normarum libere nos domine. Isso aqui não é alemão, isso aqui é latim. Aí o texto em si está em alemão. Altgem Vegiste des Königs Ragnar Lodbrok. Deve contar um pouco da história aqui dos vikings. Vem então com esse folheto aqui dobrado. Ele veio solto aqui dentro, eu não sei o que está escrito. Vou apenas guardar aqui junto com o encarte e curtir aqui agora essa minha versão com essa slipcase aqui muito legal. Então, Rebellion, Sagas of Iceland, volume 1 das histórias dos Vikings de 2005, versão limitada alemã. Seguindo na Alemanha, uma banda que eu mostrei já que eu consegui alguns itens. Peguei alguns com o Fábio, comprei um avulso numa compra que eu fiz ainda no final do ano passado. E consegui o último álbum que me faltava para completar a discografia de estúdio da banda. Então, o álbum de estúdio que me faltava era o terceiro álbum deles, de 2002, Hollow Be Thy Name. E aqui estou com ele, versão alemã acrílica da SPV. Um álbum que eu achei bem difícil de achar, para falar a verdade. Dá para se importar? Dá. Mas eu sempre achava com preços bem exorbitantes. Nunca vi ele fisicamente, né? Nem anúncios aqui no Brasil, então de fato eu tive que trazer ele de fora. Consegui finalmente este álbum aqui, que foi um dos álbuns que eu comecei a gostar da banda. A música inicial, Hollow Be Thy Name, é muito legal. E o álbum em si, esse aqui também é bem legal. Eu acho que a primeira trinca da discografia deles, com Savage Land de 99, Temple of Two Suns de 2000 e Hollow Be Thy Name de 2002, é bem interessante para quem gosta de power metal. E a sonoridade da banda combina bastante com a voz do vocalista, que eu vivo comentando que é um vocalista bem interessante, que deveria ter um pouco mais de palco, mais holofote sobre ele. E quem é esse vocalista? Não lembro. Não, brincadeira, é o Klaus Dirk. Se vocês curtem um power metal bem interessante, mas que não entra dentro daquela casa do super sinfônico empolgante, bateria 1000, recomendo conhecer Mob Rules. A discografia toda é bem interessante, mas se puder começar com a trinca inicial, vocês vão se agradar bastante. Então, Mob Rules, acrílico alemão, o Hollow Be Thy Name entrando na coleção. E a última banda alemã, então, aqui desta pilha, uma banda realmente desconhecida, mas que ganhou um pouco de notoriedade por causa da participação especial que ela trouxe. Em 2004, então, a banda Final Chapter lançou este álbum aqui, chamado The Wizard Queen, e chamou atenção pela participação do Tobias Sammet no álbum, naquela época em que o Avantasia estava realmente crescendo bastante no mercado e no meio do metal. E até as participações especiais começaram a ser mais frequentes. Esse álbum aqui é uma versão de JPEG japonesa. Ela tem 12 faixas e é a mesma quantidade de faixas que tem na versão italiana, né, europeia.
Então a versão japonesa, eu acho que tirando o Obi-Wan e possivelmente o encarte japonês, é igual à versão que foi lançada também no restante do mundo. Eu não sei até quanto essa banda é uma banda e não um projeto, visto que desde 2004 eles ficaram 12 anos sem lançar álbum, em 2016 eles lançaram um álbum novo, aí trazendo um vocalista fixo, que é o Oliver Strasser, que também está à frente da banda Custard, banda de power metal alemã. Mas esse álbum aqui, ele é bem interessante porque eles não tinham um vocalista fixo, como eu comecei a comentar. Eles tinham toda uma banda, né, compondo e tocando, mas eles trouxeram diversos convidados para fazer personagens nessa história aqui fantasiosa da Rainha Maga. Os convidados, então, como a Wizard Queen, a Ulrike Esk, é uma vocalista alemã que eu não conheço de outros projetos e outras bandas. Como o personagem, o Elfo, a vocalista Katrin Hoffmann, que também não está dentro do meu radar do metal. Aparentemente ela participa deste álbum e do mais recente álbum do Final Chapter em coros, então ela pode ser uma vocalista local lá da cidade. Aí nós temos o personagem o Guardião, que é o Tobias Savage, que eu comentei, talvez o nome mais forte, mais impactante aqui dos convidados. Na época, ele estava à frente do Edguy e do Avantasia, hoje só do Avantasia. Aí, como o Old Man, o velho, tem um cantor aqui apenas Duke, e ele também não tem nenhum histórico com bandas. Aí, eu vou falar dois vocalistas que fazem parte apenas de coros, que é o Make Unlauf e a Claudia Opser. O Make, ele participou de vocalista na banda Civilization One, no álbum de 2007, Revolution Rising. Fora isso, também não tem nenhum histórico. A Cláudia é outra vocalista alemã também que não tem histórico com bandas, possivelmente mais uma vocalista de estúdio, amiga da banda ou local lá da cidade deles. E aí temos outro nome um pouco mais conhecido aqui, como o Rei, as the King, Chitral Somapala, que já cantou em bandas como Avalon, Civilization One, Firewind, Power Quest e Red Circuit. É um vocalista bem interessante do Sri Lanka e ele consegue trazer bastante influências lá do país dele e da cultura musical dele para as bandas que ele participa. E o último convidado é o Oliver Strasser, então, o Salvador, The Savior, que é o vocalista que hoje está à frente da banda, ele que também participa da banda Custard desde 2008 e já cantou também no The Armada. Então, aqui um álbum possivelmente conceitual, contando aqui uma história fantasiosa. No início dos anos 2000, eu tinha ele no meu computador, ouvia algumas músicas, não era tão adepto a escutar bastante, mas além da curiosidade e o bom preço que eu consegui, então eu fui atrás e consegui aqui o The Wizard Queen da banda Final Chapter, versão japonesa de Digipack, como já comentada. Agora abordando outras localizações na Europa, deixei por último aqui as bandas mais avulsas. Vou começar com uma que eu peguei 2 CDs da mesma banda finlandesa de power metal muito melódico, com bastante tecladeira, os filhotes da cruz entre Stratovarius e Sonata Ártica, banda que até onde eu sei tá meio parada, mas que lançou álbuns bem legais na sua discografia, uma discografia pequena, relativamente curta, de 4 álbuns, banda Celeste, finlandesa, e o primeiro álbum de 2002, o Reign of Elements, bem legal. Aqui a gente tem uma vibe muito Sonata Ártica. Foi o primeiro álbum que eu conheci da banda, claro que através de MP3, né? Nunca tive o item físico, estou tendo agora, felizmente. Essa aqui é uma versão japonesa também, e tem a música 10 Journey como bonus track. Este é um álbum conceitual, ele começa então aqui com um prólogo, um pouco da história, e aí as músicas vão desenvolvendo mais dessa narrativa. Nessa mesma vibe ali, a lá Stratovarius tem um mapa, onde nós vamos entender um pouco do que o personagem principal, o protagonista, está fazendo. Mas, no geral, me agrada bastante o som deles. Faz um bom tempo que eu não escuto, para falar a verdade, mas me agradou bastante e estou conseguindo, então, aqui. Essa versão aqui, ela veio sem o encarte japonês e sem o Obi-Wan, mas, então, começando Celeste com seu primeiro álbum de estúdio de 2002, Reign of Elements. A história segue pelo álbum Legacy of Hate, esse eu tenho aqui na minha coleção, e eu não sei se o terceiro álbum deles de 2006, Mortal Mind Creation, continua esta obra. Não tenho esse, nunca ouvi, mas também estou conseguindo o último álbum de estúdio deles, de 2009, o Vendetta. Então aqui está. Vale dizer também que a banda, a cada álbum, troca o logo, e nenhum logo deles é legal, infelizmente. Mas esse aqui tem uma capa até interessante.
Acho aqui meio simbólica. Ela também começa aqui com um pouco de história. Temos bastante texto, eu não sei se são as letras das músicas. Prelude from Vendetta, Euphoric Dream, Like Warriors, Greed and Vanity. Então aqui são os nomes das músicas, In Red Planet, In Cryon. Não sei se esse texto aqui não é introdutório às letras, porque não parece ter uma estrutura de letra musical, e sim parece estar trazendo a história. Também tem um mapa aqui com umas ilustrações de alguns personagens, que por sinal está bem feio. E segue aqui, acho que sem a letra, tá? Eu vou ter que dar uma pesquisada nisso mais a fundo. Essa versão aqui é da Spinefarm, então imagino que seja uma versão americana, acrílica, de época aqui, de 2009. São 2 álbuns do Celeste entrando aqui para a coleção e enriquecendo mais a minha ala do Power Metal. Vamos agora para a Espanha, uma banda que eu tenho ido bem afoito atrás de alguns itens da sua discografia e adquiri então o 3º álbum de estúdio, a banda Darkmoor, The Gates of Oblivion. Tá aqui ele bem bonito, com o seu Obi-Wan, tem um encarte em japonês aqui dentro, e este álbum aqui tem 13 faixas. Para muitos, o melhor álbum da banda da fase da Elisa. Eu gosto muito do The Hall of the Olden Dreams, que é o 2º, mas a qualidade dessa banda nessa época é muito boa. Eles eram super sinfônicos, super pomposos, mas também com bastante peso. A Elisa tem um estilo vocal que me agrada bastante. E vale ressaltar que nesta versão japonesa ele tem 13 faixas, tem todas as 12 músicas do álbum, e mais um bônus track chamado Mystery of Goddess. Então, entrando para a coleção, a versão japonesa de Darkmoor, The Gates of Oblivion, 3º álbum de estúdio de 2002. Agora nós vamos para Dinamarca, correndo ainda atrás de fechar a discografia dessa banda dinamarquesa. Consegui finalmente um álbum que eu só vi uma vez na minha vida fisicamente. Me arrependo até hoje de não ter comprado lá no início dos anos 2000, que é o On The Edge da banda Iron Fire. Esse álbum aqui, que é o 2º álbum de estúdio da banda, eu vi apenas uma vez fisicamente na loja Mega Force. Eu lembro que eu estava vendo esse CD, e aí o vendedor meio que disse: isso é ruim, tirou da minha mão e me botou o Karma do Camelot na mão. Na época eu não comprei nenhum dos dois, acho que foi o dia que eu comprei o primeiro da Vantasia e o 2º do Domini. Mas esse se mostrou um item bem chato de conseguir. Ele não tem versão nacional, é apenas importando, e ainda é meio difícil de achar ele em ótimas condições, já que é um álbum antigo, né? Tem uns 23 anos. Eu consegui ele bem zeradinho aqui, versão alemã, saiu aqui pela Noise TNT, e fico bem feliz. Que legal, The End of It All, a primeira música do álbum, ela é bem bacana. Esse álbum aqui, ele não é melhor que o primeiro álbum da banda, o Thunderstorm, que por sinal é um puta de um álbum de power metal. Acho que poucos da discografia da banda chegam aos pés desse primeiro álbum deles. Mas aqui um álbum bem interessante, ainda mais eu que quero fechar a discografia do Iron Fire, faltando apenas agora 2 álbuns para completar. Então se você tem o To The Grave Digipack e o Among the Dead, entre em contato comigo, por favor. E chegando ao último item desse baita lote aqui, banda da Bélgica de power metal neoclássico, que é o Magic Kingdom. Já mostrei recentemente o 3º álbum de estúdio da banda, Symphony of War, que tinha o Olaf Heyer nos vocais, e esse aqui é o 2º, então, de 2004, Metallic Tragedy. Eu adoro essa capa aqui, com um bruxo aqui, um bruxão, um mago soltando magia num dragão, e esse foi o primeiro álbum que eu ouvi da banda. Eu lembro que depois eu fui conhecer, vi o The Arrival, que é o primeiro com uma capa horrível, e depois escutei o Symphony of War. Esse aqui é bem bacana, segue a mesma linha do Symphony of War. Eu acho que esse aqui é um pouco mais simples nas composições, embora, claro, né, como é uma banda capitaneada pelo guitarrista, que também é todo virtuoso, nenhuma música será simples, mas é bem fácil de assimilar aqui a musicalidade desse álbum. Aqui é uma versão digipack limitada também, tem 3 painéis, mídia, encarte e pôster. E aqui tem um adesivo aqui com uma descrição que eu vou ler rapidinho para vocês. Diz aqui que nós vamos ter um pouco de variedade e do Power Speed Symphonic Metal clássico, uma obra de arte com participação do vocalista Oliver Hartmann, e ainda falando aqui com o guitarrista e o dono da banda, né, o Dusan Petrossi, que também é o criador do Iron Mask, é descrito aqui como um legítimo herdeiro do Malmsteen. Então aqui vai ter bastante virtuosismo por parte do guitarrista. Versão digipack limitada, que inclui bonus track, videoclipe, pôster, adesivo, fotos adicionais
e o Personal Liner Notes by the Band. Então vai ter aqui informações da banda em relação às músicas. Vamos ver os itens então aqui. Como eu falei, mídia, aqui está o encarte e aqui está os bônus, aqui as balacas. Começando então pelas balacas, aqui um adesivo com a capa do disco, nada muito criativa. E aqui um pôster que também é a capa do disco, aqui com um recorte um pouco diferente aqui na horizontal. Como eu comentei, eu acho essa capa bem legal, me agrada bastante. E vamos dar uma olhada rapidinho aqui no encarte. Ó, um detalhe, esse encarte aqui aparentemente é o encarte da versão não limitada, porque aqui no início ele lista 10 músicas, que são as 10 músicas regulares, mas aqui atrás do Digipack lista 11 músicas, sendo a 9 Time Will Tell, o bonus track. E aqui a música 9 é The Fight, que aqui está como a 10. Então eles enfiaram uma música ali no meio como bonus track e aqui está meio de surpresa. Aqui os agradecimentos, fotos da banda, as letras das músicas. Olha só que interessante, tem uma música chamada The Iron Mask, que depois virou a outra banda do cara. O vocalista aqui é o Max Leclerc, ainda não é o Olaf Hire, como dito. New release, aqui propaganda então, da gravadora. Ó, bastante propaganda, eu gosto de ficar folhando aqui essas capas. Ó, a música Metallic Trash é a New Opera, Chapter 1, bem completa aqui com diversos personagens, o anjo, o demônio, a bruxa, o rei, o cavaleiro, bem interessante aqui. E aí temos as liner notes aqui com as informações de cada faixa. Escrito pelo Dusan Petrossi, né, o guitarrista e compositor da banda, em 2004, janeiro de 2004. Aqui um pouco da história da banda. E encerramos então o encarte. Muito legal essa versão aqui. Eu admito que eu não estou curtindo muito a fase atual dessa banda. Se não me engano, o Michael Vescera está na banda, né? Lançou ano passado o Blaze of Rage, o último álbum da banda. Mas gosto bastante do início aqui da carreira da banda, então... Metallic Tragedy, álbum de 2004, versão Digipack limitada alemã entrando aqui. Esses são alguns itens que eu adquiri desde o ano passado até este ano. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham conhecido bandas novas, ou então reencontrado bandas que não escutassem há um bom tempo, que isso tenha acendido uma fagulha de voltar a escutar essas grandes bandas. Quero aproveitar e convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Ainda estou na letra A, porque está sendo bem demorado, mas bem prazeroso, então, esse processo. E também quero convidar vocês a conhecer as playlists que eu crio no Spotify, com bandas e artistas que são citados nos nossos vídeos. Aqui embaixo vai ter o link, então, para a playlist desse vídeo do Caixa Forte de setembro. Todos os CDs que a gente viu aqui vai ter pelo menos uma música que vai ser adicionada na playlist, para que vocês possam curtir comigo. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros vídeos da série do Caixa Forte. E se gostaram desse vídeo como um todo, assistir outras playlists que eu tenho aqui, falando não só de compra de CDs, mas também abordando muitas informações de capa, de arte, de encarte nos Covers Critique, falando um pouco dos meus gostos, minhas opiniões nas tags, trazendo curiosidades também sobre artistas que têm a mesma forma de pensar, abordando o mesmo nome para álbuns no Copia Mas Não Faz Igual, e de mais outros vídeos e séries que eu tenho aqui no canal. Então agradeço o tempo que vocês disponibilizaram para ver comigo esses recebidos. Peço que vocês deem uma curtida se vocês gostaram, compartilhe com um amigo que possa gostar do conteúdo também, e um forte abraço do Eibardo. The bar collects what time can't bring.